Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI, número 2434, também conhecido como analista de valores mobiliários, credenciado pela CVM e a PMEC. Então, eu estou sempre colocando esse disclaimer, né, no início dos vídeos, porque às vezes o pessoal fala, você é influenciador, não sabe de nada e tal. Claro, eu não estou isento de erros, tá, pessoal? Ninguém é isento de erros. Mas eu tenho um pouco de experiência, eu trabalho na área, né? Não só aqui fazendo vídeos, mas eu tenho um trabalho na área financeira. Eu tenho um serviço que eu vou estar colocando na descrição do vídeo, uma parceria com um rapaz no Instagram, né? Que eu faço análise de empresa, faço valuations também. É, Então, assim, eu tenho credenciamento, né? Diferente de outras pessoas que a gente vê aí falando um monte de baboseira que não tem habilitação para isso, até para fazer vídeos, tá? Ou fazer post no Instagram, mesmo esses posts até simples, isso daí configura um tipo de análise. Então, assim, passar esse disclaimer, hoje nós vamos falar sobre os resultados da Trisul, tá? Do quarto TRI de 2022 e do ano fechado. A Trisul é uma empresa que está um pouquinho alavancada, passando um pouquinho mais de dificuldade do que outras small caps de construção civil, como a Mitra, a Lavia. A própria Zetec caiu bastante, mas a Zetec está com um preço muito bom. Eu até fiz um vídeo da Zetec, vou botar o card aqui em cima. Tem uma playlist de construtoras também, quem tiver interesse de ver, está aqui em cima também. Então, se vocês gostarem desse vídeo, peço para vocês deixarem o like, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página do Instagram. E se tiver interesse nesse serviço, clicar no link da descrição do vídeo. Então vamos lá. Então os resultados aí da Trisul. Tris 3, tá? Muitas construtoras, né, que vinham bem, vieram mal, tá? No quarto TRI de 2022. Até a Moura, que eu fiz o vídeo da Moura, uma empresa que eu estava gostando muito, mas ainda está com o VSO bem alto, né? Então, mais uma vez, tá? Esses destaques aqui da DRE é lucro bruto, lucro líquido, né? Vendas brutas não, nem endbank. Mas até receita e tal, isso daqui é de períodos anteriores, tá? Então, se a gente traçar uma linha do tempo, períodos anteriores. Vamos supor que a gente trace aqui uma linha do tempo. Ah, aqui, finanças, tá? Dados financeiros, vou botar aqui nesse eixo aqui. E aqui o ano, né? Não sei. Aí, de repente, você vê que a finança está subindo e tal. Mas isso daqui é referente a 3 anos atrás, né? Aqui no caso seria crescendo, né? O número de anos. Referente a 3 anos para trás, tá? Os dados financeiros estão crescendo, mas referente a dados financeiros referente a anos anteriores. Então, por quê? Por que isso? Porque as construtoras trabalham conforme o método POC. Então, você vai reconhecendo essa receita, esse lucro, essa rentabilidade para trás. Por isso que nas DREs, nos releases, a gente vê a margem REF ou margem apropriada, tá? A gente vê aqui que a margem bruta dela não é excelente, da Trisul, né? Tem outras construtoras que operam mais ou menos na casa de 30%, tá? Seria uma margem um pouquinho melhor. 30%. Empresa, mesmo com alavancagem, ainda está dando lucro, né? Porque ela está com uma alavancagemzinha alta. Então, às vezes, o pessoal analisa, né? Ou cotação, que está errada, né? Cotação. Ou analisa o valor de mercado, que é o principal balizador, né? Que a gente tem que analisar, né? O valor de mercado. Mercado, vou botar aqui abreviado, tá? Só que assim, às vezes o pessoal também esquece de avaliar, que a gente já fez isso em algumas análises, alguns relatórios do nosso serviço Premium, que eu mencionei no início do vídeo, que é o EV, tá? EV, que é o Enterprise Value, ou valor da firma. Quando a gente analisa o EV, inclusive tem uma métrica que é muito utilizada, que é o EV barra EBITDA, né? A gente soma o endividamento, né? Para saber se a empresa está cara também do ponto de vista do endividamento, tá? Isso daqui é um probleminha na Trisul, né? Então o EV às vezes está um pouquinho alto, por mais que o valor de mercado esteja baixo, mas ela ainda caiu ainda mais, né? Nos últimos meses, né? No caso, as vendas brutas dela. Aqui é um indicador operacional, né? Vou ter dados operacionais trimestre. Interessante para a gente acompanhar, né? Vendas brutas. Aqui tem vendas brutas e vendas líquidas, né? Aí a gente pega os distratos, a gente vê que não distratou tanto, né? Daí é algo que o pessoal tá devolvendo, chave de apartamento e tal. Ela tem um banco de terrenos bom, tá? Quase 5 bi. Então isso aqui pode facilitar quando tiver uma inversão na curva de juros. Vamos lá, vamos continuar. Elas deram uma mensagenzinha aqui. Vamos ver a mensagem da administração. É sempre bom a gente ver no início, né? Foi desafiador para a Trisul, o ano de 2022. Ela não veio muito bem mesmo. Uma vez que o cenário macroeconômico, né, ainda sofreu os impactos da pandemia. Eles lançaram em 2022 um bi.
E no trimestre, 617. Lançou bastante, tá no quarto tri, né? Porque tem empresa aí que não tá lançando tanto. Então parece que no quarto tri, eles vieram melhor do que no ano todo, né? Ó, no ano, ó, 42% de ano contra ano, que é de queda. E aí, eu tinha falado isso nos outros vídeos, tá? Eles adotaram uma postura mais conservadora, tá? De lançamentos, né? Segurando aí, lançamento, desacelerando. E isso daí, eu não sei se o pessoal já viu, eu tenho um Mitre, por exemplo, na carteira, falo bastante da Mitre, mas muita empresa nesse período de baixa, como demora a ter uma valorização, porque depende muito dessa inversão na curva de juros, as empresas acabam pagando muito dividendo. A Mitre, por exemplo, pagou uma paulada agora, anunciou agora, hoje, agora de manhã. Aí tá falando da taxa básica de juros, o lucro bruto caiu um pouquinho também, mas é porque estão lançando menos. Também tem pressão do CPV, a margem bruta consolidada aqui, ó, 29%, né? Engraçado que lá em cima tá falando o quê? Aquela margem bruta aqui que a gente tinha visto, hein? Ah, do trimestre. A do trimestre não veio tão alta, né? Porque aqui a pressão, ó, essa pressão daqui é do CPV. Pressionou mais a margem bruta, né? O custo aí, insumo para construção e tal. Então a gente vê que mesmo eles lançando muito, tiveram pressão ali na margem bruta. No ano, não. Margem líquida deles, 8,9 no ano. Ó, no trimestre, já botaram aqui um spoiler aqui. No trimestre é possível uma melhora de resultado em razão de um evento não recorrente. A reavaliação dos ativos da companhia, de 2 ativos, que gerou um resultado positivo de 18 milhões, né, no Bora Online. Ah, então, daqui não foi porque eles controlaram a alavancagem, não. Mas 18 milhões é bem pequenininho, né? Mas impactou bastante no lucro deles, tá? Mas mesmo assim estaria dando lucro, tá? A margem líquida a gente viu que caiu também. Ó, queda nas vendas brutas, então todo mundo tá tendo uma queda, tá? Venda líquida 675. No trimestre aumentou, né? No trimestre eles conseguiram aumentar, né? 42%. E as vendas líquidas de extratos, 234. É o que eu falei, né? Não teve tanto de extrato. A nova estratégia, né? De reajuste de preço. Então eles conseguiram repassar o preço aqui. Não obstante, esperamos também uma desaceleração na alta do custo, né? Isso aqui pressionou agora ali o CPV, né? Custo de materiais, mão de obra. Compra de participação relevante no segmento de properties. Com o objetivo de diversificar as linhas de negócio e administrar melhor nossas fachadas, que são ativas, que são parte do plano diretor, a Trisul criou ao longo de 2022 o seu próprio segmento de properties, responsável pela administração de 60% de participação no Open Mall Maurílio Bagre. Concluíram em 2023 a compra de 30% em crédito na participação do Itaquá Garden Shopping. Então eles também estão aí na parte de administração, né, de propriedades. Melhoria na concessão de crédito. Operação T-Cash, Trisul. Envolve a concessão de créditos com imóveis como garantia. Tem muito banco fazendo isso também, né? É bom que eles estão se movimentando, né? Não estão parados aí, porque a gente tem algumas construtoras aí que tem essa possibilidade aqui, né, de financiamento mais fácil, né? A Cury tem isso, tá? Cury 3, uma empresa aí mais para baixa renda. Então ela consegue repassar preço com facilidade. A Exetec, né, é a principal, né, que consegue financiar do início até o fim. Então isso aqui é uma vantagem competitiva. A gente vê que a Trisul está se movimentando aí também. Aqui fala um pouquinho de ECG. ECG é bom quando a gente vê que tem algum impacto aí de eficiência, de redução de custo, de energia, de qualidade, né? Mas aqui no caso aqui, ação de colaboração com a sociedade, total de colaboradores, a governança corporativa, destaques operacionais e financeiros. Aqui a gente já viu mais ou menos falando lá, né? A gente vê que o VGV não mudou muito do quarto tri de 2021 para 2022. No ano, sim. Não, no ano também reduziu, né? 43%. Né? E aqui tem a participação da Trisul, mas a gente vê que basicamente é a mesma coisa, né? Ano, trimestre. Então eles seguraram mesmo, né? O extrato elevou 33% no ano, mas no trimestre também mais ou menos a mesma base, né? Mas eu não achei absurdamente alto não, tá? Ano de extratozinho alto. O VSO do trimestre baixinho, né? A Exetec também veio baixo, mas a Exetec deu uma mensagem lá que pretende melhorar. Mas frente ao ano anterior, a gente já viu que já melhorou, tá? No quarto tri. No ano, a gente vê que o VSO deles veio bem baixinho, tá? 22%. No ano passado estava 29%. Daqui é um fator de atenção, ficando com muito estoque encalhado, né? Eles repassaram o preço. Mas aqui no quarto tri já deu uma leve melhorada, né? O VSO. Mas ainda tá ruimzinho, tá? O VSO dele, tá? Ficar atento aqui, se baixar de 20, tá? Esse VSO aqui, né?
começa a ficar meio crítico, tá? Mas o ano de 2022 também, pessoal, tanto 2022 como 2021 não foram anos bons, tá? Do cenário difícil e tal. A gente já viu que já teve uma melhorazinha aqui no quarto tri. Tem muita empresa aí, construtora, prometendo vender mais, melhorar ainda, e esperando que tenha uma melhora econômica em 2023. Então, se esse VSO aqui ficar na faixa de 10% por trimestre, ela já vai ter um VSO consolidado bom no ano, né? Apesar de não ser o ideal, né? O ideal é ter na faixa de 15%, de 13%, né? De VSO, pelo menos. Tem algumas outras métricas aí de entregas, né? Quanto foi entrega de VGV, que é 100%, quanto que é só da Trisul, a gente vê que é mais ou menos em linha, né? A gente vê que caiu também, no trimestre caiu mais ainda, né? Então eles lançaram, parece que eles lançaram empreendimento, mas não vendeu muito, né? Não sei se eles vão dar algum spoiler aqui. Aqui é DREzinha, a gente vê que a empresa tem uma margem bruta apropriar, caiu também, né? Um pouquinho, 34%, mas é por conta dessa pressão ano passado, no trimestre. No ano passado era 36, a gente vê que estava mais alto. No ano também ficou nessa faixa, né? 34, 36, em relação a 2021, 36. Mas, por outro lado, ó, a margem EBITDA subiu, porque a empresa conseguiu repassar preço, né? Parece, né? No quarto tri. No ano ainda estava baixo, mas eles começaram a melhorar aqui, né? Margem EBITDA. Margem bruta a gente viu que sofreu, né? Então é até curioso, né? A empresa sofreu aqui na margem bruta, mas conseguiu repassar. Ah, porque teve um pouquinho de ajuste, né? Na margem bruta. Aí eles fizeram ajuste aqui embaixo, né? Ajustado para juros capitalizados alocados no custo juros de sistemas de financiamento imobiliário, tá aqui embaixo, tá? Teve um ajustezinho. Eles têm uma disponibilidade aqui de 310 milhões, mas tem uma dívida líquida de 593, né? Até que assim, ele tem um caixazinho aí. Mas essa dívida aqui, ó, 600 milhões, não é isso? 600 milhões. Mais o valor de mercado ideal que está por volta de 300 milhões, ela chega aí no EV de mais ou menos quase 1 bi, né? Mas ela tem patrimônio, por isso que eles usam muito essa métrica, a dívida líquida sobre PL. Até elevou, por quê? Porque eles conseguiram aumentar aí o número de lançamentos, né? Aumentou um pouquinho o número de ativos. Um pouquinho de passivo também, porque tem conta a reconhecer aqui, né? Construção, a reconhecer e tal. O ROI dele está baixo, mas é por conta dessa redução do lançamento, redução aumento da alavancagem e tal. Então é normal também, né? Ter um retorno em seu patrimônio líquido ruim, né? Nesse período aí. A gente vê que caiu bastante porque caiu todas as métricas. Mas a empresa não é ruim, ela só está passando por uma situação difícil. É ficar atento aí. Agora eles lançaram, né? Que a gente viu. Ó, mês de outubro, 45% da unidade vendida. Até vendeu bem, tá? 307 milhões de VGV. Segundo projeto aqui, eles venderam 23%, ó, VGV de 169. E mais um projeto aqui em dezembro, né? Lançaram há pouco tempo, né? Esse aqui foi em novembro. E esse aqui em dezembro, ó, de dezembro já vendeu 21%. Então, de repente, vai começar a entrar resultado mais forte ao longo do ano, né? 21%. Vendas brutas, vendas líquidas, a gente já viu um pouquinho, né? O distrato subiu um bocado. Mas eles venderam um pouquinho mais agora no quarto tri, né? Ainda não atingiu o patamar de venda de 2021, né? Que vem mais forte agora no final do ano. O VSO tá baixinho, a gente já viu. Ó, eles lançaram aqui, ó, 917 unidades. Total de unidades que eles tinham era 2.432. Aí 3.349, né? Que eles ficaram para vender e venderam só 429. Então tá com total de unidades aqui ainda alto, né? Elevou bastante. E aí o VSO deles em relação à unidade 12%, mas em relação ao VGV 9%, que a gente já tinha dado uma olhada, né? Aqui do ponto de vista do FRS, falando do ano, né? Do IFRS os dois, né? Aqui mais um gráfico mostrando isso que eu falei. A gente vê que o ano todo de 2022 foi bem ruim, né? 5, 8, 6%. Agora eles deram uma subida boa, tá? Mesmo com essa alta aí no estoque. Obras entregues em 2022, então eles tiveram algumas obras, ó.
entregues no início do ano, que não performaram bem, né? Tiveram até uma aqui econômico. Mas o VGV também não era tão alto, né? Então a gente vê que eles estavam lançando, mas o VGV não estava alto. Aqui, essa daqui de junho de 2022, que veio que o VGV é alto, ó. 330 milhões, né, que foi entregue no segundo tri. Agora no quarto tri, ó, entregaram essa de novembro. Também no VGV não é tão alto, a participação é 70% da Trisul. Obras em andamento, então a gente tem bastante obra em andamento também, né, cara? A gente vê de repente por isso que eles estão segurando, né? E com VGV é alto, tá? VGV, esse VGV 100 milhões, 142, ó, isso aqui para baixo, 272 milhões. Tem bastante obra com VGV alto. Então, eu acho que o futuro da Trisul é um futuro legal, tá? Que ela tem com VGV alto. O problema é aquela alavancagemzinha que a gente viu. Então, ó, 2023, ó, vai vir com resultado. Eles começarem a vender bem, ó, em 2024 também, bem forte, tá? E se a taxa de Selic começar a cair esse ano já, ela vai colaborar bastante para eles. E a gente vê que eles operam bastante, ó, alto, médio, padrão, tá? Mais alto do que médio, tá? Mas tem um pouquinho de médio padrão também. Vamos ver aí se começam a melhorar. Um pouquinho do estoque, eles usam algumas métricas aí para falar do estoque e o valor de mercado, tá? Não dá para se balizar só no estoque para dizer que a empresa está barata, tá? Mas é um dos indicadores, tá? Aí eles até botam estoque por segmento, estoque em construção, estoque pronto, estoque econômico, estoque médio e alto, né? Dividido pelo estoque total, a gente vê que estoque em construção 97% do portfólio, estoque pronto 2,6%, né? Então não é tanto assim, né? Mas ficou um pouquinho encalhado. Estoque econômico tem 18%, isso aqui não é muito legal, tá? 18% de estoque econômico. E estoque médio e alto padrão, né? Frente ao estoque total, 32%. Aí eles misturam, não, médio e alto, né? Pelo número de unidades e o VGV estimado, né? Não é bem a proporção total aí. A gente pega o VGV estimado aqui e quanto de unidades tem frente ao estoque total. E aí, estoque, valor de mercado do estoque, mais ou menos 2,3 bi. Land bank deles. A gente vê que tem alguma parte fora do balanço, que eles ainda não tem ainda uma viabilidade, um plano para começar a instalar, está em fase de prospecção, tá até aqui, ó, começar a construir. Então eles já tem uma coisinha aqui que eles até reduziram, tá? Fase de prospecção aqui agora para dar uma segurada de repente. Mas eles já tinham 3,7. Então assim, líquido mesmo é 3,7. Não é o maior banco de terrenos que tem, mas é um bom banco de terrenos. A gente vê que a receita caiu, a gente já tinha dado uma olhada. Lucro caiu, né? Despesas operacionais é bom a gente dar uma olhadinha. A gente vê que a despesa operacional subiu bem pouquinho, no ano 5%. No trimestre até subiu um pouquinho, mas aí é porque tem stand de vendas, tem que fazer umas divulgações e tal. É até normal subir despesa administrativa, despesa comercial até subir um pouquinho. Despesa tributária tem um pouquinho de despesa tributária, até reduziu, né? Mas até destrincho aqui que é despesa administrativa. A gente vê que boa parte ó, eles controlaram ó, no ano. No trimestre que deve ter dado uma subidinha, né? Ó, o trimestre deu uma subidinha com o pessoal. Honorário. Então tudo sobe um pouquinho, né? Assessorias, por conta desses investimentos aí de vendas, tá? Propaganda, publicidade. É até curioso, né? Eles fazendo menos propaganda para vender. Promoção de vendas também. Receita e despesa financeira, né? A gente vê que o resultado financeiro no ano, até que não pesa tanto, né? Ó, 22 milhões no ano, 6 milhões no trimestre. Só que a empresa também dá um lucro bem pequenininho. Então qualquer coisinha já derruba, né, o lucro da companhia. Aqui uma reconciliação prevista. O custo apropriar é interessante, tá? Então a gente vê que a margem bruta apropriar. A gente vê que já fica vai estar mais de 34%, não é uma margem ruim, tá? É o que eu falei, acima de 30% é uma margem ok. Aqui o endividamento deles. Ele tem o endividamento deles é altinho, mas eles têm uma parte aqui que é uma linha de crédito baixa, tá? Que é para sistema financeiro habitacional. Então 385 milhões é como se fosse capital de giro. Capital de giro não, né? Faz parte do modelo de negócio, porque capital de giro mesmo é equipamento, é material, tal, e eles botam aqui debênture também, que é 518 milhões. Mas essa parte aqui tem taxa de juros, né? Taxas. É mais baixa, vou botar aqui para baixo.
taxas mais baixas. Então acaba que não pesa tanto, de repente por isso que o resultado financeiro não veio tão ruim. Mas a gente tem uma dívida aqui de 900 milhões, ó. Aí um caixazinho de 310 milhões, aí fica com um endividamento líquido de 593. É um endividamento líquido razoavelmente alto, tá? Mas normalmente essas empresas de construtora, eles não usam nem dívida líquida sobre EBITDA, eles usam sobre patrimônio líquido, né, para demonstrar que eles têm uma liquidez, qualquer coisa eles vendem ativo, a preço de, mesmo que eles tivessem vender a preço de banana, né, conseguiria quitar. Só que isso daí não é legal, né? Aqui eles mostram um pouquinho da dívida. Ó, boa parte aqui de curto prazo. Não, a maior parte é de longo prazo, né? Desculpa. Longo prazo. E o resto aqui de curto prazo. Contas a receber de clientes. Então a gente tem... Isso aqui acaba que... A gente vai apropriar principalmente, tá? É um dinheirinho que vai entrando depois em caixa que ajuda a saldar essa dívida também, tá? Então a empresa, às vezes a gente olha assim no valor seco, parece, pô, a empresa está alavancadíssima, né, para o lucro operacional que ela gera, né? Aqui em cima acho que a gente vê o lucro operacional, né? Um EBIT daqui de 116 milhões para uma dívida de quase 1 bi, pô, parece estar um pouquinho alavancada, né? Só que eles têm essas contas a receber aqui, tá mais aqui para baixo, né? Pô, de 435 milhões, tá? Isso daí vai entrando a prazo. Essa dívida do sistema financeiro habitacional, ó, que a gente vê que é altinha, 300 milhões. São com taxas baixas, porque é para incentivar o segmento de construção civil. Esse capital de giro aqui e debênture talvez pese um pouquinho mais, tá? Porque é a empresa que tem que pegar, financiar com o banco, né, um empréstimo comum, ou então emitir aí para credores, né, do mercado de renda fixa, enfim. Ó, a gente tem alguns terrenos aqui, que eles botam aqui o valor deles mais ou menos. 614 milhões, imóvel em construção é a maior parte, né, que a gente já viu. Imóveis concluídos. Não é tão grande assim, né, mas parece que eles não estão vendendo tanto, tão bem. E tem um pouquinho de provisão para distrato. Não provisionaram tanto também não. Isso aqui é um fator positivo, tá? Instrumentos financeiros, aí falam aqui sobre a posição acionária, free float alto, DRE, a gente já viu mais ou menos, balanço patrimonial, fluxo de caixa. Então acho que foi basicamente isso aí sobre a Trisul, tá? A Trisul é uma empresa interessante, tá? Eu gosto da Trisul, não acho ela ruim não. Eu acho que tem outras opções no momento melhor, então não tem muita razão pra gente buscar a Trisul. Mas se você gosta dela, não, pô, eu quero a Trisul, eu conheço ela, modelo de negócio melhor, pesquisei a fundo e tal. Eu acho que dá pra você investir nela sim, não acho ela uma empresa ruim não. Mas como eu falei, tem outras empresas com vantagens aí um pouquinho melhores, com resultados performando bem nesse momento de dificuldade, tá? Pessoal, espero que eu possa ter contribuído de alguma forma. Peço para vocês deixarem o like, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página do Instagram. E comentar aí embaixo se tiverem alguma crítica, alguma dúvida ou até mesmo alguma sugestão. E mais uma vez, tá, pessoal? Se vocês tiverem interesse no serviço que a gente está prestando, eu coloco aqui embaixo na descrição do vídeo a parceria que eu tenho com a página do meu amigo Abinael Machado lá no Instagram. Valeu? Forte abraço!